Hoje é dia de recomeçar. Deus de recomeços. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 diz: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Existem algumas coisas que são absolutamente inevitáveis na vida. Deus tem uma forma de trabalhar e deixou registrado muitas coisas nas Sagradas Escrituras. Não tudo, pois Deus faz o que Ele quer. Ou seja, existem coisas que Ele pode fazer que você nem ousa imaginar. É por isso que não existe muito segredo para que você viva uma vida extraordinária. Mas você pode perguntar agora: mas como eu vou ter uma vida extraordinária? Eu te respondo: você deve primeiramente parar de fazer o que você faz hoje e começar a fazer o que está escrito. Parece simples, não é? Mas é difícil. Porque se fosse fácil, todos nós estaríamos vivendo uma vida extraordinária. Na verdade, a maioria das coisas que Deus nos pede são muito simples de se entender, porém muito difícil de se acreditar. E é por isso que às vezes não vamos para frente e estacionamos. Nós entendemos, mas não acreditamos. A Sagrada Escritura, como dito na passagem no início da mensagem, deixa bem claro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o que isto quer dizer? Que cada manhã tem algo novo que Deus faz. E por muitas vezes nós não percebemos. O nome disso que Deus faz chama-se recomeço. Deus é um Deus especialista em recomeçar. Nós que nunca percebemos isso. O grande problema de recomeçar é o medo. Temos medo do recomeço devido às experiências que já vivemos e não deram certo. Experiências essas que nos trouxeram dor e sofrimento. E quando um recomeço chega em nossas vidas, ele nos causa medo. Às vezes não reconhecemos um bom recomeço e não percebemos isso por achar que o ato de recomeçar sempre tem que vir após uma tragédia. Quando na verdade, a cada manhã, Deus aperta um botão de reiniciar na sua vida. É por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois toda manhã Ele te dá uma nova oportunidade que você nem pediu. As misericórdias se estendem sobre você e Deus é tão fiel e poderoso que você nem pediu pela misericórdia nesse dia e mesmo assim Ele te deu pela manhã quando você acordou. Pois Ele sabe que é disso que você precisa para continuar. Você precisa de um recomeço. Todos os dias entram e saem coisas na sua vida. E se você não aprender a recomeçar, você sempre vai falhar no próximo passo. Deus é um especialista em recomeços. Deus é como um GPS que sabe que vamos entrar num caminho errado. Deus é literalmente como um pai responsável, que não dá aquilo que seu filho está pedindo, que não dá aquilo que ele bem entende que quer, ou aquilo que vai satisfazê-lo. Ele é um pai que dá sim aquilo que ele precisa. Se Deus é especialista em recomeçar e todo dia é um recomeço, isso quer dizer que nossa vida é cíclica. Nós entramos e saímos de ciclos. Mesmo sabendo disso tudo, nós temos medo do recomeço, ainda que seja a maior estratégia de misericórdia de Deus para conosco. O recomeço é a maior oportunidade que Deus dá para o ser humano fazer direito dessa vez. Se você não tivesse direito ao recomeço, você não estaria ouvindo esta mensagem hoje.
Deus é tão especialista em recomeços que dificilmente você vai encontrar um herói bíblico que não tenha recomeçado. Abraão estava estabilizado em Ur dos Caldeus e recebeu uma palavra de Deus para sair da terra da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. Por mais insegurança que ele possa ter sentido, ele teve que partir para um recomeço, porque o recomeço não é só uma oportunidade, é o início de uma grande bênção, é o início de uma nova temporada, de uma nova caminhada. Deus recomeçou com Noé, mas assim vem algo muito interessante. Deus não recomeçou apenas com Noé. O Senhor decidiu apertar o botão de reiniciar o mundo inteiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de recomeçar, pois até Deus recomeçou. Chegou um certo momento que Deus olhou para o que ele tinha criado e disse: vou começar de novo. Às vezes nós ficamos chateados porque perdemos muito tempo em um projeto que não deu certo. Projeto que você teve que deletar e começar outra coisa do zero. Não fique chateado, meu irmão, minha irmã. Deus também já fez isso, com o mundo inclusive. Não ache que você perdeu tempo. Você só perdeu tempo se não aprendeu nada, porque os novos começos são para que você carregue a sabedoria, a maturidade, o aprendizado, as informações, o conhecimento do que não deu certo. Tudo isso você carrega com você e te acompanhará em um novo começo. Agora, se você não aprendeu com o passado, está na hora de começar a aprender, pois isso é fundamental para que no novo começo você sofra menos. Para mim foi muito difícil recomeçar, pois trazia comigo um passado de pecados, de erros, de culpa. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha estava prestes a se suicidar. Não tinha esperança alguma para recomeçar. Foi quando, pela graça e misericórdia de Deus, que eu acordei e decidi dar o primeiro passo de fé. Comecei a refletir sobre como eu era, quais erros havia cometido no meu passado e resolvi fazer tudo diferente, sendo conduzido por Deus para o novo que me aguardava. Quando li essa passagem que diz em 1 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando eu li esta passagem, houve um despertar poderoso em minha alma e falei com o Senhor: Pai, tudo se faz novo em Cristo Jesus, como diz na sua palavra. Eu quero tudo novo, Senhor. Ajude-me a recomeçar e a caminhar dentro dos planos que o Senhor tem para mim. E de fé em fé, de passo em passo, um dia de cada vez, recomecei. E hoje vivo o novo de Deus, como jamais imaginava. O novo na vida espiritual, o novo na vida financeira, o novo na vida sentimental. Aquele pequeno passo foi o início da grande transformação. Meu irmão e minha irmã, dê apenas o primeiro passo. Na maioria das lutas que travamos em nossas vidas, não temos a mínima ideia que essas lutas são o início de algo novo. Grave isso. Enquanto olhamos para o fim, Deus está olhando para o começo. Moisés recomeçou aos 3 meses de vida, quando foi jogado pela sua mãe e retirado do rio Nilo pela filha de Faraó. 40 anos depois, ele recomeçou a vida, pois ele foi visitar as aflições de seus irmãos hebreus, como diz a Bíblia, e matou um egípcio. Devido a isso, ele teve que fugir. Mais um recomeço. Imagine um príncipe do Egito, da terra mais próspera do mundo na ocasião, teve que fugir para um deserto e ficar mais 40 anos recomeçando. Deus é especialista em recomeços e por vezes ficamos chateados
porque ele recomeçou conosco. Os campeões da Bíblia têm em seus currículos o recomeço. José teve que recomeçar várias vezes. Ele teve anos e anos de uma infância rica. Depois foi escravo no Egito. Anos depois recomeçou de novo, mas agora como governador do Egito. Se você não souber lidar com os recomeços, você nunca vai ver a oportunidade que Deus está abrindo. Quando Deus aperta o botão de reiniciar na sua vida, não é para começar como você está hoje. Você vai dormir pedindo misericórdia e vai acordar com Deus te elevando com a sua graça. Foi assim comigo. Deus trabalha em recomeços que te levam para outros patamares, para outros níveis. Ele não deixa você no mesmo nível em que você saiu. Deus nunca permite uma quebra na sua vida, seja emocional, financeira, o que for, se não for para que você recomece de uma forma espetacular. Escute isso. O que você acha que perdeu até hoje na sua vida é só uma oportunidade para você começar muito melhor agora. Enquanto a sua dor for maior que a voz do Espírito Santo que ecoa na sua alma, enquanto a sua perda te causar mais sofrimento do que o sofrimento de Jesus na cruz, você sempre vai ter que começar do zero e vai ficar andando em círculos. Quando se recomeça, debaixo de uma orientação de Deus, debaixo da sabedoria divina, você faz tudo com maturidade e com direcionamento. Quantas coisas já falamos e fizemos no passado e queríamos voltar atrás para fazer tudo diferente? A vantagem do recomeço é que você não precisa cometer os mesmos erros de antes. Deus ama tanto o recomeço que ele decidiu enviar Jesus para que o tempo da lei terminasse e começasse a lei da graça, uma nova oportunidade de recomeço para o ser humano. O que seria de nós sem o recomeço, sem as misericórdias que se renovam a cada manhã? Gente, olha isso. Todas as manhãs ele a repõe antes que a gastemos. Outra vantagem de recomeçar é que você pode selecionar melhor os seus planos e as suas estratégias. Como assim? Você pode ter errado, perdido, sofrido, caído, porque a sua estratégia não era assertiva. E agora você tem a oportunidade de aplicar a estratégia certa. E melhor ainda, sendo conduzido por Deus. A Bíblia diz que se o homem é infiel, como nós geralmente somos, o Senhor permanece fiel, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca vai mudar quem ele é, porque erramos com ele. Deus é o contrário do ser humano. Ainda que erremos com ele, ainda que sejamos infiéis, ele permanecerá sendo exatamente quem ele é. Existem coisas que quando Deus apertar o botão de reiniciar, você irá perder. Deixe ir embora as coisas que Deus quer que saiam da sua vida. Deixe-as ir. Tenha somente aquilo que está ligado à maturidade e sabedoria para um recomeço. Não tente segurar o que Deus quer tirar. Deus tem tudo de nossas vidas registrado com Ele. Cada palavra, cada atitude. É por isso que ele prefere, mesmo tendo tudo gravado, apertar um botão de delete e recomeçar. Deus é tão poderoso e íntegro que poderia usar isso contra nós, mas ele decide por recomeçar e nós às vezes não queremos recomeçar por puro orgulho e vaidade. Mas Deus olha para nós com misericórdia e fala: calma, eu recomecei, eu te perdoei de coisas muito piores. Deixe para lá e recomece. A Bíblia deixa claro que se você não perdoar o seu irmão, o Pai que está no céu também não te perdoa. Parece duro de escutar isso, não é?
mas é a verdade. Para que experimentemos coisas novas na vida espiritual, precisamos recomeçar, estarmos dispostos a irmos novamente, mas usando tudo que foi ensinado de forma madura, observando qual porta não devemos entrar, qual caminho não devemos mais seguir, entendermos ainda quais pessoas irão entrar e quais irão sair de nossas vidas neste recomeço. Não reclame, meu irmão, minha irmã, do que está acontecendo. Não murmure das coisas que saíram do seu controle. Se saiu do seu controle, já está no controle de Deus. Deus é especialista em recomeços, em recalcular rotas, como um GPS. O que o inimigo não tem ideia é que nosso Deus é um Deus de recomeço. Para ele não tem fim, ele é infinito, ele é eterno. Quando as pessoas olham e enxergam queda, Deus olha e vê uma virada de vida, um recomeço, e esse recomeço vai ser muito melhor do que o início que eles viram. O seu passado foi apagado, os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. A sua vida emocional não precisa ser mais aquele buraco de alma que você sentia. Sua vida pode ser agora equilibrada, inteligente e sadia. A sua vida espiritual não precisa ter mais aqueles altos e baixos, pois Deus, com seu recomeço, te faz novo. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, recomeço. Muitos dos seus filhos e filhas estão paralisados com medo de recomeçar. Que esta mensagem desperte corações com essa vontade, essa determinação. Que eles deem o primeiro passo e recomecem a caminhar. Suas misericórdias se renovam todas as manhãs e com isso todos os dias temos uma nova oportunidade. Que eles aprendam com os erros do passado e recomecem, sendo conduzidos por ti para viverem seus propósitos de vida, para honrar e glorificar o seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Liberte-se da amargura. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 10 diz: Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Essa passagem fala da amargura em nossos corações. A amargura, que significa abrigar a falta de perdão, é extremamente perigosa. Porque a Bíblia nos diz com muita clareza que se não perdoarmos as outras pessoas, então Deus não nos perdoará, conforme diz em Marcos 11:26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Se não perdoarmos as outras pessoas, a nossa fé não terá efeito, e tudo que vem de Deus vem por fé. Se a fé não funciona, não podemos receber de Deus e estaremos em sérios problemas. Esse assunto sobre perdão é muito grave e delicado. Muitas pessoas, inclusive milhares de cristãos, não conseguem viver os sonhos de Deus por não liberarem perdão. Se você não perdoa, não será perdoado. Se não for perdoado, está em pecado. Se está em pecado, sua fé não funciona. Se a sua fé não funciona, você não agrada a Deus. Uma coisa puxa a outra. Não é preciso ser um gênio para descobrir por que nos falta o poder que precisamos no corpo de Cristo. O poder vem do amor e não do ódio, da amargura e da falta de perdão. Você pode me dizer: mas você não sabe o que me fizeram.
Muitas pessoas falam assim tentando se desculpar da sua amargura, do seu ressentimento e da sua falta de perdão. Com base no que a Bíblia diz, realmente não importa o quanto a ofensa foi grande. Servimos a um Deus que é maior, e se lidarmos com a ofensa da forma correta, Ele nos trará justiça e recompensa quando permitirmos que Ele assim o faça. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, o Senhor nos promete uma recompensa. Diz assim: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Uma recompensa é uma retribuição, é uma forma de compensação pelos sofrimentos do passado. É como a indenização dada a um trabalhador. Em Romanos 12:19 lemos: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, deixe tudo nas mãos de Deus. Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, conforme diz em Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Isso é difícil, mas há algo ainda mais difícil: ser cheio de ódio, amargura e ressentimento. Com muita frequência as pessoas nem sabem que nos magoaram. Não desperdice o seu tempo odiando alguém que provavelmente está aproveitando a vida, enquanto você fica todo aborrecido. Em vez disso, opte por permitir que Deus trabalhe o perdão dentro de você, para que você possa ser liberto da sua amargura e liberado para aproveitar a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo neste momento encontram-se cheios de amargura, ressentimento e falta de perdão. Suas vidas estão paralisadas por causa disso, Pai, pois sabemos que, se não perdoarem, não serão perdoados. Que esta mensagem e esta oração sejam um despertar para cada uma delas. Que a partir de hoje elas criem a consciência que o perdão é uma libertação e com isso poderão viver os seus propósitos aqui nesta terra. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use-o ou perca-o. Mateus 25, 14 e 15 diz: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Nesta passagem, Jesus conta a história de um homem que ia fazer uma longa jornada. Ele reuniu seus servos e deu-lhes diferentes quantias de dinheiro para administrarem, de acordo com a capacidade de cada um. Nós não temos os mesmos talentos e habilidades. Não podemos fazer as mesmas coisas, mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser individualmente. Eu não posso ser o que você é, e você não pode ser o que eu sou. Mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos. Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes porque não se sentem realizadas. Elas não estão sendo tudo o que podem ser e não estão fazendo tudo que sabem que devem fazer. Elas estão permitindo que o diabo ou as outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos.
Foi isto que aconteceu com um dos servos em Mateus 25. O homem que estava saindo para viajar deu talentos a 3 de seus servos antes de partir. Enquanto estava fora, um servo investiu o que recebeu e ganhou a mesma quantia de volta com juros. Quando o homem retornou e descobriu o que o homem havia feito com o talento, disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito." O segundo servo foi o mesmo e ouviu a mesma coisa daquele homem. Mas o terceiro servo enterrou o seu talento no chão, porque teve medo. Quando o homem descobriu o que o servo havia feito, ficou tão zangado que tirou o talento dele e deu-o ao servo que tinha 10 talentos. Muitas pessoas são como esse terceiro servo. Elas escondem os seus talentos porque têm medo da responsabilidade, medo do julgamento, medo do que as pessoas irão pensar. Elas têm medo de dar o passo de fé, medo de fracassar, medo da crítica, medo da opinião alheia, medo de serem mal interpretadas. Elas têm medo do sacrifício e do trabalho árduo envolvido. Não quero que você tenha medo de tomar o talento que Deus lhe deu e usá-lo para a sua glória. Não quero que você termine infeliz, insatisfeito e não realizado, porque está abrindo mão do que Ele colocou em você. Deixe-me encorajá-lo a usar os seus talentos ao máximo e a fazer o seu melhor em cada área da sua vida. Então você ouvirá o Mestre dizer: "Muito bem." Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas desperdiçam os talentos que receberam. Muitas pessoas estão permitindo que o diabo ou outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado, Pai. Enterraram os seus talentos e estagnaram no tempo. Senhor, elas escondem seus talentos por medo. Que esta mensagem e esta oração toque no mais profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje elas usem seus talentos para honrar e glorificar o seu nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com o rosto em terra. No livro de Números, capítulo 14, versículo 5 diz: Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Observe nesta passagem como Moisés e Arão reagiram diante da murmuração e reclamação dos israelitas. Eles prostraram-se com o rosto em terra. Esta ação é relatada ao longo de toda a Bíblia. Era um ato de humildade que representava buscar a Deus em oração. Se todos os israelitas tivessem se prostrado com seus rostos em terra diante de Deus, teriam visto sucessivos milagres. Mas eles estavam ocupados demais, cometendo o erro de sentir pena de si mesmos, falar negativamente, encontrar erros em Deus e em Moisés e querer voltar para o Egito. Agradeço a Deus por Moisés e Arão. Quando eles prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, demonstraram sua reverência a Ele. Acredito que fizeram isso diante de toda a congregação, para mostrar-lhes que precisavam fazer o mesmo. Da mesma forma, Josué e Caleb tampouco permitiram que pessoas negativas e incrédulas os afetassem. Esses dois homens permaneceram cheios de fé e confiança de que podiam conquistar seus inimigos. Nós também precisamos manter a nossa fé positiva.
não permitindo que pessoas pessimistas roubem a nossa alegria. Não podemos permitir que aqueles que duvidam destruam a nossa confiança. Devemos crer que Deus é um Deus bom e que Ele tem um plano bom para nossas vidas. Satanás usa pessoas assim para nos sugar. Não devemos deixar que seu negativismo e infelicidade afetem ou contaminem a nossa alegria. Quando você for tentado a reclamar, rejeite as palavras negativas e, em vez disso, adore e honre ao Senhor. Em vez de se deixar desviar por todas as coisas que estão no seu caminho, proste-se com seu rosto em terra diante de Deus, em humildade e oração. Você o verá operar em seu favor. Ore comigo assim. Senhor misericordioso, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos de nós convivemos com pessoas pessimistas, pessoas que sugam o nosso emocional e por vezes até usadas pelo inimigo para nos perturbar. Senhor, oramos por elas neste momento e consagramos as suas vidas em seu altar de glória. Não as deixaremos afetarem o nosso relacionamento com o Senhor. Rejeitamos sermos afetados por elas. Rejeitamos qualquer tipo de palavra ou atitude negativas. Vamos manter a nossa fé positiva e nada vai destruir a nossa confiança em prosseguir. Vamos adorá-lo e honrá-lo. Nos prostramos com o rosto em terra, humildemente, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Será que estamos vivendo o final dos tempos? Coronavírus, será o final dos tempos? No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11 diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Absolutamente tudo o que está acontecendo na humanidade nos dias de hoje, Jesus já havia previsto. O coronavírus é apenas mais uma previsão. Esta passagem nunca foi tão atual com relação ao que estamos vivendo. Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças, pestes, fome, acontecimentos terríveis. As previsões de Jesus sobre o futuro estão se cumprindo e são muito evidentes, já há algum tempo. Acredite quem quiser. De alguma forma, você pode questionar: essas tragédias sempre aconteceram na humanidade? Claro, concordo com você. Mas se analisarmos nas últimas décadas, elas têm aumentado gradativamente, principalmente em relação às pestes. Em tempos remotos, muitos morriam, eram muitas vítimas, pois a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje. As pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece. E com isso, podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Muitas pestes atingiram o planeta nas últimas décadas. Pestes como o Ebola, com 1.200 mortes, a SARS, 900 mortes, gripe aviária, 324 mortes, gripe suína, Zika vírus, dengue, entre diversas outras. Precisamos ficar atentos para o que Jesus disse e entender que os sinais da volta dele são muito evidentes. Essas tragédias são sinais claros que precisamos estar preparados. Você está preparado? Em Romanos 8:22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora,
como em dores de parto. Muitas pessoas hoje se encontram tristes e preocupadas com o que pode acontecer. Mas sabemos que nosso mundo está amaldiçoado desde que o pecado se instaurou, através de Adão e Eva. Agora temos uma esperança, e ela está depositada na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e por mim numa cruz, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículos 4 a 5. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Sabemos também que esse momento que estamos vivendo é apenas o início das dores. Em Mateus 24:8 diz: tudo isso será o início das dores. Muito mais do que o coronavírus ou qualquer tipo de praga que assole a humanidade, bilhões de pessoas estão contaminadas com o pior vírus de todos, o pecado. E o pior, um vírus muito fácil de ser combatido, bastando apenas arrependimento, abandono do pecado. Basta uma atitude para ser curado, e com isso o Senhor nos abençoa e nos livra de todo o mal. Olha o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse período de comoção mundial não é nada mais que uma oportunidade das pessoas se aproximarem do coração de Jesus, se arrependerem e se unirem como um só corpo de Cristo em oração. Algo muito importante. Precisamos obedecer às autoridades constituídas deste mundo. Isto é bíblico e precisamos nos precaver em relação ao coronavírus. Infelizmente, muitos cristãos estão ignorando recomendações e continuam frequentando lugares onde existe aglomerações, não lavando as mãos, não tomando os cuidados mínimos com relação a este vírus. E de uma forma muito imatura, usando a palavra de Deus, ou seja, o Salmo 91, como escudo protetor, onde diz que Deus protegerá de pragas, inclusive desse vírus. Não podemos esquecer que o próprio Satanás usou este salmo para tentar enganar Jesus durante sua tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá, já que no Salmo 91, Deus prometeu que enviaria anjos para proteger seus filhos. Olha a passagem que fala sobre isso em Mateus capítulo 4, versículos de 5 a 7. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus e não tentar a Deus ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença. Em João 16:33 diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Precisamos ser prudentes e maduros,
Precisamos seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença. Como disse anteriormente, respeitar as autoridades é bíblico. Olha o que está escrito em Romanos 13, versículos de 1 a 5. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. As autoridades são representantes de Deus para o nosso bem, ou pelo menos é o que deveriam ser. Tenha consciência de que a fé nos livra de todos os males. Ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. Olha essa passagem em Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Isso é um alerta para que não usemos a nossa fé como desculpa para ser irresponsável e ignorar os riscos deste vírus, a nossa saúde e de nossa família. No livro de Atos 27, 10 e 11 diz: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Nesta passagem, o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade, que durou vários dias, os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo? Ele ficou recitando o Salmo 91? Não, ele foi prudente e trouxe um alerta a todos. Mesmo sendo um homem de fé, Paulo sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando em vez de parar no porto. E, se você continuar lendo esta passagem, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Este é um grande exemplo que devemos dar passos de fé, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, fique no porto. Não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Em Deuteronômio 6,16 diz: Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Eu tenho certeza que esta pandemia vai passar. A tempestade vai acalmar e viveremos dias tranquilos novamente. Porém, não podemos deixar de vigiar a todo tempo, pois a vinda de Jesus está próxima. Termino essa mensagem com as próprias palavras de Jesus em Mateus 24, versículos 37 a 44. Preste muita atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ore comigo assim: Senhor amado e misericordioso, viemos em sua santa presença clamar, Pai, por misericórdia. Um grande mal nos assola e somente o Senhor poderá nos ajudar neste momento de aflição. Em nome de Jesus, vem em nosso auxílio e aniquile esse vírus, Pai. Que essa pandemia seja contida através da ação das suas mãos santas. Que este momento seja um despertar para as pessoas se aproximarem do coração de Jesus e que arrependam-se dos seus pecados e iniquidades. Pai amado, pedimos pelas autoridades constituídas que elas tenham sabedoria para tomar decisões que afetam a todos nós. Proteja, Pai, os agentes de saúde que estão na linha de frente combatendo este vírus. Proteja nossas famílias, Senhor. Proteja a humanidade, Pai. Confiamos no seu agir e esperamos em Ti. Nos dê a graça para passar por estes momentos tortuosos. Confiamos na sua intervenção. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.